Tematizou uma mesa aqui, tal. Vou chamar o Amadeu. Cadê o velho Amadeu? Chega pra cá, Amadeu. Fica aqui mesmo. Pode ficar por aqui. E nós tivemos 3 temas. Teologia, primeiro foi os fundamentos históricos teológicos da teologia armínio-wesleyana. Nós tivemos um segundo momento da controvérsia entre Agostinho e Pelágio, né, com o professor Amadeu. E finalmente Bruno fez um resumo assim assustador, porque Bruno proferiu essa palestra na igreja que eu pastoreava em João Pessoa, e eu creio que lá ele usou bem mais argumentos. Os 15. Ele usou os 15 argumentos. Aqui usou somente, só usou 5 argumentos, né? Mas o livro dele é um livro denso, bom, mais visual, muito bem trabalhado, e a gente não tem mediação, e a gente não tem papel e lápis para fazer pergunta, mas a gente queria deixar os irmãos muito à vontade, não se sinta encabulado, envergonhado, né? E talvez haja pessoas aqui da área teológica, eu já conversei com alguns talvez sejam seminaristas, outros são pastores, outros não são seminaristas nem pastores, mas gente que gosta da teologia, porque a gente abriu para todas as pessoas. E eu vou confessar aos irmãos, eu estava ali atrás, os irmãos me perdoem um pouquinho, que eu estou com um pouquinho de cefaleia, mas assim, com uma alegria muito grande no coração, viu, Orlando? Porque eu não achei que ia dar tanta gente. Me desculpem, não é pessimismo, mas é porque eu acho que Sumaia conversava comigo ontem. Cadê Sumaia? Está aí? Ontem a gente conversava, eu e a Sumaia, porque quando o Walls esteve aqui, a gente saiu meio envergonhado, né, de ter um teólogo da envergadura de Walls aqui nessa igreja, e a gente tinha um número muito pequeno de pessoas. Você estava aqui, Amadeu, né? Então, um número muito pequeno de pessoas. Agora mesmo, o Vinícius mesmo abriu o coração comigo de um evento lá em Campinas, onde se esperava 200 e poucas pessoas, tinha 30 pessoas, né? Ou seja, nós, de tradição arminiana e wesleyana, lamentavelmente ainda não há esse despertar, esse interesse, como a gente falou no começo, pela teologia. E ver jovens, ver pessoas interessadas em aprender mais, em conhecer mais, em tal, isso alega profundamente o nosso coração. Então a gente vai abrir agora, e são 3h05, a gente pretende ir até pelo menos umas 3h30, 15h30, e aí a gente desce, tem um coffee break que Dona Denise já está pronta. Eu falei. E assim, irmãos, não é querer forçar a barra, é porque realmente Bruno vai falar ainda hoje à noite para a galera jovem. Eu vou pregar na Zona Norte, então eu tenho que ir na minha casa ainda arrumar as coisas para ir pregar no aniversário de uma igreja. Amadeu tem que voltar para Goianinha, e todos nós temos a fazer, né, pastores? Então, primeira pergunta é quem gostaria de fazer e direcionar, ou se há alguém específico que vocês queriam direcionar, eu posso intermediar. Se for para mim, eu tento responder também. Perguntas? Eu tenho uma pergunta para o Amadeu. Isso é uma provocação, né? De fato, tá certo? O Amadeu, e a gente quando lê a filosofia, a gente vê o Amadeu, ele até disse isso, o Agostinho novo e o Agostinho velho, né? A literatura que eu já fiz, o Agostinho novo, ele não era tão rígido como o Agostinho velho, né? E geralmente eu digo, irmãos, isso tem muito a ver com a questão histórica, que a teologia é fruto do seu tempo. Eu não sei se os meninos que trabalham com a teologia veem dessa forma, né? A teologia é fruto do seu tempo, até porque, sem querer ser historiador demais, se a gente for analisar a teologia com base na história do passado, a gente chama isso de anacronismo, e é um erro profundo que a gente pode cometer, né? Sem querer levar muito a questão para a erudição. Mas alguns dizem inclusive que o Agostinho novo ele era sinergista, né? E o Agostinho velho, quando ele se encontra com Pelágio, ele endurece o discurso. E a pergunta é, Amadeu, com a leitura que você fez nesse debate agostiniano, pelagiano,
Isso de fato é uma verdade. A leitura que você fez, esse Agostinho novo, de fato ele era mais brando, ele cria mais na graça preveniente do Senhor, como eu já vi alguns teólogos colocar, e o Agostinho velho ele enrijece, ele endurece, exatamente por causa da luta que ele está tendo com o Pelágio. É assim que você vê? Vejo desse jeito sim. Mas quando você lê o livre-arbítrio dele, que é um livro que tem em português, está publicado pela editora Paulus, eu indico a leitura, tá? Você percebe claramente então o Agostinho realmente que ele é um forte defensor do livre-arbítrio. Ele defende que Deus ele recompensa o homem de acordo com a escolha que ele vai fazer, se ele seguir o caminho do bem. Ele defende também que Deus vai punir o homem se ele escolher um caminho errado. Então ele coloca o livre-arbítrio aí como um critério, posso dizer assim, que venha fazer com que o homem se aproxime ou se distancie de Deus. Isso é fato. Você lê o livre-arbítrio. Sendo que o livre-arbítrio é um dos primeiros livros que o Agostinho vai escrever, quando ele se converte. Escreve aí na década de 80, na conversão dele. Sendo que quando chega mais ou menos 80, no ano 380, depois de Cristo, tá? Ele morreu aí há 1600 anos atrás, século IV. Então o que é que acontece então? Ele é bem aberto, segue mais aquela tradição da igreja grega, que os teólogos gregos da área patrística, os pais da igreja, eles defendiam e defendem, quando você lê a literatura, tá, a ideia do livre-arbítrio. Em nenhum momento você vai encontrar, antes de Agostinho realmente, alguém defendendo, por exemplo, que o livre-arbítrio ele não tem importância na vida do homem, até mesmo para você se aproximar de Deus. Então, Agostinho, o novo, o jovem, ele segue essa tradição do livre-arbítrio. Mas na medida que ele começa a ter o confronto com Pelágio e com os demais teólogos pelagianos, ele percebeu que a ênfase demais ao livre-arbítrio era algo problemático, porque parecia que o livre-arbítrio faria com que o homem se aproximasse de Deus, não a partir da graça de Deus, mas a partir do quê? A partir da própria decisão do homem. Então, eu me aproximo de Deus de acordo com a minha decisão. Então, ele começou a perceber, lendo as epístolas de Paulo, ele percebeu então que o livre-arbítrio praticamente não tem quase nenhuma importância. Quase nenhuma mesmo. Então, o que é que ele vai fazer? Ele vai começar a dar mais ênfase à graça, principalmente no livro dele. Ele começa a mudar de opinião no livro chamado A Graça, volume 1 e 2, que é publicado pela editora Paulus também, tudo católico, né? Mas aos poucos os evangélicos estão traduzindo também. Mas a Graça 1 e 2 ele muda de posição mesmo. Você percebe que são dois Agostinhos. O Agostinho do ano 380, tá, da década de 80 do quarto século, e o Agostinho, então, a partir já, por exemplo, do quinto século, depois do ano 410, ele morre no ano 430, depois da controvérsia pelagiana. Você vê, cara, são duas figuras opostas. Agostinho e Agostão. Ele ainda fica mais um pouquinho do antes, mas tudo bem, que o outro é mais calvinista demais, mas dá para levar, né? Talvez você não conheça a história de um filósofo chamado Ludwig Wittgenstein, que a gente na história da filosofia divide. A ideia é Ludwig Wittgenstein, que ele era um filósofo, defendia a linguagem no primeiro momento, depois ele muda radicalmente no segundo momento. É algo que acontece com Agostinho. Ele muda categoricamente a partir do debate dele com o pelagianismo. Então ele vai dar a ideia que o livre-arbítrio não tem validade nenhuma. E outra, ele vai defender a doutrina da predestinação. De tal modo que ele vai dizer que só vai ser eleito aquele que Deus converte a partir da predestinação. Ele fala isso claramente. Tá? Então aí ele chega até a citar um texto dizendo assim no livro A Graça. Se alguém perguntar para mim, por que Deus salva algumas pessoas e outras não? Ele vai dizer, não é por causa do livre-arbítrio, porque ele já tinha abandonado. Aí ele fala, a resposta que eu dou é, ó profundidade das riquezas, Romanos 11:33. Ou seja, é um mistério. Os pentecostais não é o primeiro a falar isso não. Agostinho é mistério. Né? Ou então Romanos 9:14, ele cita Romanos 9:14, onde ele fala assim, quem és tu, homem, para objetar a Deus? Tá? Então quer dizer, para ele é um predestinacionista, abandona o livre-arbítrio, e o segundo Agostinho é uma outra criatura do ponto de vista teológico, que tem nada a ver com o primeiro Agostinho praticamente. Ele abandona a ideia do livre-arbítrio, ele fica bem rigoroso e bem rígido mesmo. Okay. Tem uma pergunta aqui? Só porque a minha é muito rápida. O falar em línguas é ou línguas estranhas ou línguas glossália, idioma mesmo, idiomático, o dom de línguas. A palavra estranhas não aparece no texto grego. Sim. João Ferreira de Almeida colocou no século XVII, 1681, a palavra estranhas,
e ela só aparece na Revista Corrigida, tá? Tanto é que geralmente os assembleanos que falam assim, língua estranha, porque a Revista Corrigida é a versão da Assembleia de Deus oficialmente desde 1995. Então é falar em línguas. O texto de Atos 2, agora eu quero provocar uma controvérsia de propósito, não diz, Atos 2 não diz que aquelas pessoas falaram nas línguas do povo. Atos 2:11 diz que o povo entendeu na sua língua. Entre eu falar e você entender é outra coisa. Eu acredito que são línguas angelicais mesmo. Mas a maioria dos estudiosos não concorda, eu não concordo com a maioria, eu concordo com o Shed nessa questão. Tá? Dentro dessa pergunta dele, posso aproveitar o assunto? Vontade. O irmão tem uma pergunta também, mas prioridade é para... Não, pode ir. Não, quer como é o mesmo assunto? Há quem defenda a questão da evidência de falar em línguas como necessário, indispensável à experiência de batismo com o Espírito Santo. Eu estava ouvindo outro dia uma palestra, acho que é Luciano Subirá. Sim. Isso. Ele falando sobre esse tema, sensacionalismo dos dons. E ele entra nessa questão. E eu queria saber a sua opinião. Ele diz que todo cristão deve buscar a experiência de uma linguagem de oração em outras línguas. Que isso é vontade de Deus para todo crente. Ele escreveu um livro sobre isso, eu comprei o livro assim, como sobre dizendo que é o que Deus gostaria, é o ideal, seria o top, vamos dizer assim. Todo crente deveria buscar isso. O que é que o irmão pensa? Um fortalecimento. Porque aí tem aqueles irmãos de uma linhagem mais rígida, tradicional, pentecostal, que defende que de fato essa é a evidência principal do batismo com o Espírito Santo. Separando as coisas, o que é que você tem para dizer para a gente? Se essa fosse a vontade de Deus, ele teria colocado na Bíblia. E ele não colocou. A vontade de Deus é que a gente ore sem cessar. É só essa. Deus não fala para a gente buscar o dom de línguas. Aliás, tem um dom que seja comum a todos, foge do propósito dos dons. Paulo fala disso em 1 Coríntios 11. Da necessidade que nós temos dos outros. De modo que não tem ninguém, aliás, nenhum dom que seja comum a todos os crentes. Nem tem essa história de que Paulo tinha todos os dons, ou qualquer pessoa tinha todos os dons. Se Deus quisesse que todo crente falasse língua, ele tinha botado na Bíblia. Todos vocês têm que buscar falar. Mas como ele não botou, eu discordo de Subirá. Uma coisa que a gente tem que entender e às vezes, pastor Orlando, os irmãos nazarenos que estão aqui, e a gente não tem essa literatura em língua portuguesa, infelizmente, só está em inglês. Eu estou com um livro, inclusive em inglês, tentando tratar de traduzir, ver algumas coisas, que você sabe muito bem disso, no meio nazareno, irmãos, a maioria dos teólogos nazarenos norte-americanos, eles não creem em línguas de anjos, tá? Eles não creem que o dom é um dom de língua angelical, como é comum no meio pentecostal hispano, vou até dizer, latino-americano, né? Então, no meio nazareno internacional, norte-americano principalmente, o entendimento deles é uma língua estrangeira. Se alguém fala, aí seja o falar ou compreender, é língua estrangeira. Aqui no Brasil, eu penso dessa forma. Eu não escrevi a respeito, não fiz nenhum estudo a respeito, mas eu não sei se o Orlando também pensa dessa forma, e o Bruno. Aqui, como a gente tem uma influência assembleiana muito forte, né, no meio do pentecostalismo, né, então, assim, de certo modo, o pentecostalismo assembleiano, ele domina o pensamento teológico, digamos assim. Então influencia inclusive os grupos de santidade, influencia inclusive alguns grupos metodistas que creem que é o dom de língua estranha, mas não creem como evidência esses outros grupos, diferentemente dos pentecostais clássicos que vão crer no dom de língua como evidência. Agora, eu tenho tentado me aprofundar mais nessa questão de línguas. Eu peguei o livro de Subirá, o Zwinglio Rodrigues, que eu não sei quantos de vocês conhecem. O Zwinglio esteve aqui em 2016, ele é batista, ele é baiano. Ele tem um livro publicado pela Reflexão, ele faz uma defesa muito boa teológica e exegética sobre o dom de línguas, né? Mas tem um autor, Bruno leu, tem um autor que eu estou começando a ler ele agora mais, dada a sua erudição, e o Bruno teve a oportunidade de ouvi-lo no Congresso da Vida Nova, porque a Vida Nova está traduzindo o livro deles, é o Craig Keener. O Craig Keener, ele é carismático, é um erudito, né? E ele fala em línguas. Eu acho muito interessante que eu peguei o livro dele, que ele vai falar sobre essa parte de línguas, e ele
ele diz que chama os alunos dele na faculdade para orar em línguas, inclusive ele chama alunos de linhagem reformada calvinista e gente de linhagem reformada calvinista, ele dá esse testemunho no livro dele. Vão orar em línguas com ele lá. Né? Então, assim, eu desafio os irmãos a procurar literaturas a respeito disso, né? Como o Kinner, por exemplo. O Luciano, eu percebo que não é um livro teológico. Né? O Zwinglio, ele escreve um livro de cunho teológico, exegético, assim, buscando a compreensão. Eu agora me aprofundando com os caras da Assembleia de Deus, eu tenho lido mais literatura carismática e pentecostal, eu tenho percebido a erudição desse pessoal e de como eles entendem. Eles continuam entendendo como evidência inicial do batismo com o Espírito Santo. Eles continuam crendo dessa forma. Né? Os assembleanos, principalmente os clássicos, né? Os nazarenos não. É bom que se diga que os nazarenos não, e é bom que se diga que os nazarenos no Brasil, eu percebo dessa forma, tem influência pentecostal clássica muito forte, Bruno, certo? E eu já tive em culto nazareno que o pessoal fala rasgado e inclusive não... uma vez eu fui criticado na igreja que eu era pastor aqui, da vez passada, que nós estávamos num culto de oração, um irmão começou a falar em língua, eu deixei ele falar, e eu perguntei se tinha intérprete, e como não tinha intérprete, eu não pedi para o irmão calar, o irmão mesmo calou. E no final um grupo de irmãos chegaram para mim e disseram assim, o senhor foi grosso, mal educado, porque... Eu falei, poxa, a Escritura Sagrada, eu acho que a gente precisa entender a Escritura Sagrada. Né? Acho que acima de tudo a teologia bíblica é muito importante para a gente entender quais são as indicações que Paulo fala a respeito do dom. E eu fico impressionado, irmãos, eu não sei se vocês percebem isso. O Armando Bispo chama de dons espetaculares. Eu não sei por que cargas d'água a igreja, tanto de linhagem pentecostal como outras, se encantam com dons como cura, como profecia, como línguas, essas coisas. Por que isso chama tanta atenção? Né? Por quê? Quando Paulo diz que todos os dons eles são importantes, são relevantes no contexto de equipar e de treinar a igreja dele. Né? Por que a gente se encanta tanto com determinados dons que nós chamamos de espetaculares, de poder e tal e tal? Por quê? Porque, né? Não seria, isso é uma provocação. Não seria, né, porque dá status, se alguém fala em língua ou se tem um dom de profecia. Aí eu provoco o Bruno agora. É uma provocação. Aqui é Corinthians. Eu provoco o Bruno porque Bruno veio do meu pentecostal clássico, né? E uma vez, dando aula de teologia, Orlando, eu vi um aluno que veio de determinada igreja pentecostal clássica dizer assim para mim: eu não creio mais em nada, porque eu vi tanta imitação e vi tanta mentira, eu vi tanta infantilidade, eu vi tanto absurdo, que eu não acredito mais em nada. A minha pergunta é, será que esse não é um problema hoje que nós temos, né, por parte de a gente estar preocupado com aquilo que é verdade e o que é mentira, porque nos falta o dom do discernimento? Vocês compreendem o que eu estou dizendo? O dom de discernimento é algo tão importante para nós, que é um dom, inclusive. É um dom, inclusive. E aí, de repente, alguém se levanta... Aqui eu falo. Ok, alguém se levanta falando uma língua e você não tem o discernimento se aquela língua, de fato, é uma língua que é Deus que está agindo, ok? Ou se é angelical, digamos assim, ou não é, e você permite, e se você cessa... Como é que você vê esse caso? Deixa o rapaz perguntar e eu respondo também. Ele tem uma pergunta para fazer. Na verdade eu tenho duas perguntas, uma para o Amadeu e uma para o Bruno. Vou perguntar logo para o Amadeu, que é mais rápido. Então eu não vou lembrar da pergunta dele depois. Fala logo aí, depois passa para o Amadeu. Então vou perguntar logo. A minha também é para Amadeu. Em relação ao cessacionismo em si. Existe algum estudo, alguma coisa que demonstre assim, quando começou esse tipo de movimento? Porque eu lembro que eu estava ouvindo um podcast, acho que era o Bibotalk, e aí o Lucas Gesta, que é um professor que estuda a história da Igreja Oriental, ele fala que toda a Igreja Oriental, coptas, as igrejas da Ásia, da África do Norte, nenhuma delas discute isso. Até hoje, todas elas são continuistas. Não existe cessacionismo na Igreja Oriental. Ortodoxa também. E aí a ideia de cessacionismo ela só surge no cristianismo ocidental.
E aí quando você estava falando eu fiquei pensando, existe algum momento em que isso surge e antes disso isso já era debatido ou não? Surge com Benjamin Warfield. Benjamin Warfield, acho que é século XIX, né, ou XX, não lembro exatamente. Tem a data aqui no livro, eu não lembro não, mas Benjamin Warfield, tá? Teólogo de Princeton, se não me falha a memória, é isso? É. De Princeton. Ele que elaborou os primeiros argumentos assim e publicou. Com certeza deve ter surgido aqui a colar por outros grupos, tá? Mas ele foi quem popularizou, tá? Em relação a pergunta do pastor Alcimar, aí depois você faz para Amadeu. João Batista não fez milagre nenhum, mas tudo que ele disse sobre Jesus era verdade. É o que diz em João 10, no finalzinho do capítulo 10. Esse é o mais importante, né? O que a gente ensina sobre Jesus, se é verdade. E se tem milagre ou não, a glória é de Deus, não é nossa. Em relação à repulsa de muitos crentes de que, eu vi tanta besteira que agora eu não quero mais acreditar, esse é um dos erros para combater os erros. A resposta bíblica para os coríntios que estavam agindo de maneira infantil em relação aos dons não foi busquem menos, não foi parem com os dons no culto, foi o contrário, busquem mais. Paulo diz, está lá em 1 Coríntios 14, busquem mais, busquem com zelo os melhores dons, só que busquem com ordem. Então a gente vê dois extremos, pastores dizendo, se houver um culto de oração aqui, ninguém falar em línguas, pode ser que algum crente, não dos que estão aqui, mas de outras igrejas. Esse povo é muito frio. Fui num culto de oração, não ouvi ninguém falando em línguas. E pode ter outros irmãos que digam, não, todo mundo, ninguém pode falar em línguas no culto, não é nem para falar. A resposta bíblica para ambos não é parem ou continuem desorganizados. É busquem mais intensamente, mas busquem com ordem. No padrão bíblico. O padrão bíblico é esse. Ele tem algumas perguntas, depois o pastor. Para Amadeu. Em relação a Pelágio, né? Ele fala dessa questão da impecabilidade. Ele dizia que ele não pecava, que ele já tinha chegado naquele estágio. Boa pergunta. Não. Também Agostinho era negro, né? Na sua foto inicial ele era branco. Ele não era negro, europeu, não? Né? Assim, ele, na verdade, assim, não vi nem onde ele era. Agostinho era negro. Calma, assim, eu desconheço, na verdade, eu cheguei aí. Fake news. Mas eu desconheço alguma literatura em que ele escreva a aparência física de Agostinho. É bem verdade que ele era africano, né? É norte da África. É norte da África, E lembra o seguinte, que a mãe dele realmente era africana, mas o pai dele era romano. Então a gente não sabe exatamente qual era a cor dele, literalmente. Era a profissão romana, então tinha muita gente misturada ali. Gene negro é dominante, né, gente? Mendel, lembro. Vamos lá. O irmão Juan, assim, na verdade, nunca apresenta o exemplo dele. Não dá nenhum exemplo. Mas do fato, vamos supor que ele tenha pecado. Talvez possa até admitir essa hipótese. Mas disso, de qualquer maneira, não refutaria a teoria dele. Porque, tipo, é que nem aquela coisa. Poderia ser que ele estivesse falando a verdade, mesmo que ele tivesse encaixado dentro dessa verdade. É que nem aquela coisa. O doutor Feijão é médico, sabe aqui. Um médico pode muito bem dizer para um paciente, dizer, não fume que é errado. Mesmo ele fumando. Isso não vai descartar a verdade da declaração dele. Sim, entendi. Tá? Então, o fato de Pelágio ter pecado, não, isso não descarta a teoria dele. A gente sabe que a teoria dele está errada por bases bíblicas, da tradição cristã e da história da teologia. Mas realmente, assim, em nenhum momento na literatura diz que ele tenha cometido algum pecado. Agora, me lembrei uma coisa, porque Agostinho diz, os críticos dele dizem que ele gostava de ficar dando resposta pela tangente, tipo mentindo. Quando os caras atacavam ele, diz, não, eu não falei isso, falei assim, ele começava a dar uma ajeitada. O Pelágio. Começava a dar, falei Agostinho, foi falando, começava a dar, tentar, Agostinho atacando ele no caso, tá? Aí ele começou a tentar ficar tergiversando pela lateral, que é uma espécie de mentira. Não deixa de ser, então já é um pecado aí no final da ação, porque ele não admitia a verdade dele. Tá? Mas em nenhum momento ele deixa no texto algum livro dizendo que ele era uma pessoa que vinha em pecado. Pelo contrário, essa pergunta aí, eu não abordo essa questão no meu livro, mas você fez uma pergunta que me fez lembrar nas minhas pesquisas. Agostinho rasgava e elogia ele no estilo de vida moral dele, vindo os críticos dele. Não tinham como realmente criticá-lo, disse que ele tinha um padrão de vida moral
que era um exemplo para a sociedade romana. Inclusive ele chegou a ganhar adeptos em Roma, células pelagianas, não só porque ele tem eloquência na pregação, como também está o modo de vida dele de santidade. Se lembra que eu falei no início da aula, em que ele estava criticando o modo de vida dos cristãos, aquele cristão do império que vivia de qualquer maneira? Então seria até estranho de qualquer maneira ele criticar uma coisa e estar vivendo de outro modo. Então certamente ele tinha um padrão moral de vida assim, praticamente impecável, que do ponto de vista da ortopraxia, certamente refutaria muitas pessoas hoje, que é muito boa de cabeça e de conhecimento, mas é herege na prática. Do que é querendo ser ortodoxo de cabeça, se na vida diária também você não vive de acordo com os padrões do Evangelho. É um herege prático também. O problema de Pelágio é porque ele era um herege na doutrina, mas era correto na ortopraxia. Tá? Então deve ter que ter uma boa conduta de vida. Umas perguntas, querido? Tem um rapaz aqui, doutor Feijão também. Doutor Mas Feijão. é para Amadeu, né? Eu lembrei agora quando estava falando de Igreja Fria, uma vez eu estava acompanhando o comentário do professor Amadeu no Facebook, aí ele disse, rapaz, tem igreja que se a gente entrar com um pote de sorvete, quando terminar o culto, o sorvete ainda vai estar congelado. É porque mas voltando, né, para o nosso tema. Eu não pude acompanhar de manhã, mas uma questão que eu estava elaborando para o tema, que é bem geral, mas às vezes entra em muita dúvida na cabeça das pessoas. Assim, a predestinação em si, a graça imerecida, ela pode ser vista como uma predestinação pela pessoa que não a quer? Deixa eu ver se eu entendi. Uma graça merecida, ela pode ser vista como o quê? Uma predestinação pela pessoa que não a quer? Não seria predestinação, porque no caso, pelo menos na perspectiva, eu vou dar uma resposta agora, arminiana, né? Que é a visão que Paulo despregava, né? Do cara do irmão calvinista eu entendo, mas Desculpa aí, né? Então, o que acontece? Eu não creio que não, porque tipo, ela seria uma predestinação no sentido de que se ela fosse apenas focada para um grupo de pessoas. Tá? Eu creio, por exemplo, que a graça ela é estendida para todas as pessoas, mesmo ninguém merecendo. Tá? Então, nessa perspectiva, eu acho que não cai na predestinação. Agora, embora a gente sabe que é uma predestinação também, a gente nunca fala isso, mas é uma predestinação no meio arminiano. A gente também crê em predestinação. Não, então. Sendo que é uma predestinação condicional àquele que crê. Eu creio que meu irmão Bruno, dispensacionalista, tá? Eu creio que ele, uma vez que Deus sabe que ele é salvo, vai permanecer fiel. Por isso que ele é predestinado. Na vida até o fim, e não vai sair de Cristo. Eu creio na perda de salvação. Isso. Então eu creio numa predestinação baseada na presciência de Deus. Então há uma predestinação bíblica, mas é como diz lá na Epístola de Pedro: predestinado segundo a presciência de Deus Pai, e não conforme os calvinistas dizem. Deus predestina não baseado no conhecimento prévio, mas no sentido de que ele arromba as portas do teu coração na força, na marra, e vai ter que ser desse jeito e acabou. Decretou e acabou. Um exemplo seria Paulo, ao pé da letra, como eles poderiam usar como exemplo. Então, Sim. porque Paulo, ele... Mas deixa eu só dizer uma coisa, eu não sei teu nome, Tiago, no meio, eu vou dizer agora no meio wesleyano, né? A gente, existe, o pastor Orlando está aqui, ele vai ratificar o pensamento. Nós entendemos que há uma predestinação ou eleição para a salvação de pessoas específicas para determinados fins e nações. Então, Paulo se encaixa exatamente nesse padrão aí. Isso é muito importante que você saiba, porque no próprio meio nazareno não existe essa compreensão. Ok? Então, assim, nós não temos dúvida que algumas pessoas, elas foram pré-ordenadas, eleitas por Deus para determinados fins. Paulo é um deles. É muito claro isso. Jeremias é um outro deles. Que a gente vê claramente que Deus elegeu aquela pessoa com aquele fim. Ciro, rei, né? Exatamente. Ciro é outro caso. Então nós temos que entender essa perspectiva quando estudamos essa questão de eleição e predestinação numa perspectiva armínio-wesleyana. Eu não vou nem falar da questão arminiana porque eu não sei como os clássicos veem, mas eu estou falando principalmente no meio wesleyano. Entendeu? Doutor Feijão, para a gente terminar. Professor Bruno, sobre relações de João Cessaro, eu falava assim, que a minha experiência que eu tenho assim. A igreja primitiva ela só cresceu durante os primeiros, segundo e terceiro século por três motivos importantes. Primeiro,
pregava o evangelho com intrepidez, com fé, tinha um lado humano que tirava os doentes e levava para as suas casas para tratar. Era uma igreja que orava e os dons acompanhavam através de milagres e raciocínio. Eu vejo o seguinte, a igreja hoje, uma igreja pode pregar doutrinas, somente sermões expositivos, uma igreja que ora, mas eu não vejo testemunhos, eu não vejo manifestações às vezes. Você acha que a falta de, mesmo pregando a palavra, a fé, não é porque a ação do Espírito Santo, quando você não manifesta nenhum testemunho de curas, de milagre? Eu creio que a igreja, ela opera milagre, eu creio que Deus cura, eu creio que Deus pode fazer coisas grandes. Às vezes eu vejo palavras perfeitas, oração, mas a gente não vê um avivamento, a gente não vê uma transformações, a gente não vê um batismo do Espírito Santo. Né? E eu vejo isso, meus irmãos, eu trabalho muitos anos no hospital, trabalho a carne, a igreja trabalha a carne e o Espírito. As pessoas estão precisando. E precisa, eu digo, Senhor, tu opera milagre, porque eu tenho meus olhos sem te visto isso. Como você disse, ou esses homens, 80%, estão loucos, ou esses poucos porcentos não estão certos. Então, a ação, não estou falando dos pentecostais, Deus usa quem quer para fazer operar a sua milagre. Deus escolhe pessoas para vocações bem distantes, isso aí é Deus. Como Ciro, como Alexandre, como esses anos. Você acha que está faltando mais assim, um pouco mais de fé e a liberar o Espírito Santo, crer que realmente a igreja precisa viver isso aí, os dons eles não cessaram, os dons creem, os dons existem, os dons se manifestam. Precisamos orar mais e mais, se orar sem fé não adianta. Olha, eu acredito que precisamos orar mais sempre, tá? Mas nem sempre isso vai implicar em milagres. Nem sempre Deus responde como a gente quer. Mas eu vou aproveitar a sua fala, pastor, para fazer o seguinte comentário. É comum pensarmos que hoje em dia há menos milagres do que nos tempos bíblicos, mas é justamente o contrário. Nos tempos bíblicos, os crentes eram mais ou menos 500 pessoas quando Jesus ressuscitou. No dia de Pentecostes, em Atos 2, 50 dias depois de Jesus ressuscitar, eram 120 crentes. Cadê os 480? Não sei. 380. Se morava em Jerusalém e tal. Não sei. Pedro prega, 3 mil se convertem. Depois, mais 5 mil. Então, os crentes eram menos de 10 mil. A igreja de Atos, mencionada em Atos, no livro todo de Atos, não dava 20 mil crentes. Eu estou chutando bem para cima. Não dava 20 mil crentes. Hoje nós somos mais ou menos 2 bilhões. Só o tanto de história, de milagres que eu conheço tem mais no livro de Atos. Mais do que no livro de Atos. Tá? Se juntarmos aqui e somarmos a história, vai dar o livro de Atos umas 10 ou 50 vezes. Fora os milagres da igreja chinesa, que praticamente não chegam para nós porque a literatura chinesa, eles vivem no regime comunista e, como vocês sabem, o comunismo é uma maravilha. Entendeu? Então eu vejo que existem milagres. E existem muito mais do que nos tempos bíblicos. Porque somos muito mais crentes hoje em dia. Agora, esses cultos da igreja de Atos também não aconteciam todos os dias, não. Nem todos os cultos. Eles são registrados, os que acontecem. Por exemplo, aconteceu em Jerusalém, aconteceu em Samaria, aconteceu em Éfeso. Não repete. A Bíblia não fala deles de novo, acontecendo de novo. Nem diz que acontecia todo o culto. É nisso que eu creio. Deus pode fazer e faz. Agora a nossa principal função é a pregação do Evangelho. Quando Deus quiser, Ele faz. Tá bom? É isso que eu creio. O irmão tem uma pergunta aqui, podia ser, né? Terminar. Eu tenho uma pergunta para você. Eu estava assistindo umas pregações de Luciano Subirá, agora há pouco tempo atrás. Aí ele falou a questão do dom das línguas, né? Ele fala que as línguas é um dom que Deus te dá, né? E você, pelo que eu entendi, você me corrija, que a gente pode falar ela a qualquer momento. Ele fala que às vezes, você tem um exemplo que ele disse na pregação, ele está no carro dirigindo e começa a falar, e é algo sobrenatural, né? Eu estou falando e a minha mente ela não consegue igualar. Às vezes ele está falando e está pensando um exemplo e algo que ele tem para fazer. Isso. Improdutivo. Isso. Como é? Não entendi. Fica improdutivo. Sim. Existe realmente essa facilidade, assim, entre aspas, ou o senhor não concorda? Eu? Sim.
O texto de Atos 2:4 diz assim, que os crentes falaram em línguas conforme o Espírito lhes concedia que falassem, e não conforme eles tiveram vontade de falar. Essa é uma ideia que vem do Verbo da Vida, vem de Kenneth Hagin, Igreja da Graça, que foi quem começou a publicar os livros de Hagin no Brasil, e da Igreja da Graça, na escola Rema, que é a escola do Verbo da Vida, e ninguém me contou, nem eu li também, mas eu fui lá várias vezes no Verbo da Vida. Eles pegam alguém que acabou de se converter e dizem, você precisa ser cheio do Espírito. Tá? Você precisa ser cheio do Espírito. Amém? Amém. Amém. Até aí, amém. Só que eles dizem o seguinte, repita comigo, e ele começa a falar em línguas no ouvido do camarada, pela carne. A Bíblia não ensina isso. Se esse que é um dom sobrenatural, tem alguns dons que a gente pode operar fazendo planejamentos. Tá? Eu vou exercer misericórdia a um grupo que a casa caiu, a casa deles caiu, eu vou lá ajudá-los. Eu vou fazer uma conferência, vou elaborar os estudos bíblicos, o dom de ensino, mas o dom de milagre, eu vou ali e vou curar 3 pessoas, tem como fazer? Não tem. Do mesmo jeito são as línguas. As línguas são um dom os dons todos são sobrenaturais. Não estou achando a melhor palavra, são os dons ocasionais, vou dizer assim, tá? Por falta de palavra no meio. Manifestacionais, não? Pronto, melhor palavra. Que é conforme Deus quer e não conforme a gente quer. Alguns chamam de ocasionais. Eu não creio nisso aí não, viu, irmão? Eu não creio não, eu acho que ele está errado. Porque se o cara tivesse o dom de curar, por exemplo, seria muito fácil ele ir no hospital e ele curava todo mundo. Ou tivesse operação de milagre. Sem falar, gente. Isso seria a ideia do sensacionista, né? Na verdade, exatamente. Sem falar que o texto bíblico é claro, corrija-me aqui o Bruno, é edificação da igreja. A igreja tem que ser edificada. Aí a pergunta é, a igreja está sendo edificada? Em que a igreja está sendo edificada? Eu acho que isso é uma coisa importante. Você queria falar? Só rapidinho, só complementando o que o irmão Bruno está falando aqui, tá? Já aconteceu experiência comigo de Deus me usar em profecia na Nazarena. Você não estava lá não. Sério. Eu não estava. Tem testemunhas várias aqui. No dia lá, quando eu estava à frente do médico, né, da escola bíblica dominical, aí sempre nos chama para fazer o encerramento, né, o líder, aí eu fui lá na frente orar. E quando eu estava orando, eu senti, sem exagero algum, irmãos, Deus é testemunho que eu falo a verdade. É como se uma mão pegasse na minha garganta, mudou a oração, mudou. A oração que eu fazia, eu estava indo por esse trilho, foi para cá, ó, que eu achei estranho. Mudou assim, é como se o Espírito Santo pegasse minha garganta, segurasse assim, mudasse a linguagem. Fui. Quando eu terminei a oração, depois eu procurei, quando eu terminei a oração, aí chamei a irmã lá da igreja e falei, irmã, eu queria que Deus falou com alguém aqui, porque eu estava orando ali, senti algo diferente em mim, pegou na minha garganta e mudou a oração. Ela, amém, Deus fala. Quando eu saí, fui lá para trás na parte da cozinha, estava o irmão em pranto, chorando lá no canto. E ele me chamou e falou, o que você falou era para mim. É nisso que eu creio. Vamos ficar de pé para a gente orar, queridos. Irmãos, obrigado.